Independentemente do estado em que você se encontra, existem características que descrevem se você é realmente um cara fora da curva ou um cara que segue a manada. Vamos para a primeira característica. Trouxe aqui o meu caderno para poder acompanhar. Então, se tiver olhando aí, estou olhando no meu caderno. Você recusa o conformismo. Você recusa o caminho traçado pelos outros, porque ao longo da nossa jornada, a sociedade vai nos empurrando coisas, vai nos empurrando certos padrões para que a gente fique na manada. Mas você, um cara fora da curva, não segue os passos traçados pelos outros. Ele desafia as expectativas. Ele vai fora, ele busca o dragão, ele enfrenta os dragões da vida. E o que faz? Um cara comum, um cara que segue a manada, ele segue o conformismo, ele segue o padrão traçado pelos outros, traçado pela sociedade. Mas se você não segue o padrão, se você não é um cara conformado, você é um cara desconfortável, que se encontra em constante desconforto, você é um cara fora da curva. Porque é só uma questão de tempo. Você estarás fora da curva. De lembrar que, quando falo um cara fora da curva, estou me referindo a um cara fora da curva em forma do comportamento. Afinal de contas, se você não possui um comportamento diferente da manada, você terá os mesmos resultados. Se você é um cara que realmente é desconformado, você é um cara imparável, você poderá ficar comigo até no final deste vídeo. E se você ficar comigo até no final deste vídeo, eu poderei te dar um presente. A segunda característica. A segunda característica é abraçar a dor. Em um determinado momento da nossa vida, você vai perceber que negar a dor é negar a evolução. Então você é um cara fora da curva. Você é um cara que é desconfortável, que se encontra em constante desconforto. Você abraça a dor. Você não tem medo da dor. Você segue a dor, porque você sabe que a recompensa da dor é muito maior que a recompensa do conformismo e do conforto. Existe uma frase que diz o seguinte, que eu sei que vai doer. Essa é uma frase que um treinador deu para o seu aluno. Eu sei que vai doer. E é difícil. E todos os dias você vai sentir a dor. Se acostume com a dor e fortaleça o seu espírito. O que nos leva para a terceira característica, que é adote a mentalidade do guerreiro. O que é adotar a mentalidade do guerreiro? Seja um guerreiro em mente, em corpo e espírito. Ser um guerreiro, adotar a mentalidade do guerreiro é você fortalecer o seu espírito, é você se acostumar com a dor, é você se acostumar com aquilo que você busca, é você se acostumar com aquilo que você sente dentro de si, que você realmente sente que eu vou lutar para isso, e você se acostuma. Por quê? Porque com o tempo você poderá perceber que esses hábitos vai formando a sua identidade. Você vai formando e com o tempo você não poderá sentir absolutamente nada para além da vitória.
Um guerreiro tem um espírito forte e escolhe a luta mesmo que esta luta signifique a sua morte. Você consegue perceber o peso da mentalidade de um guerreiro? Vou repetir esta frase. Um guerreiro tem um espírito forte e ele escolhe a luta, mesmo que esta luta signifique o fim da sua própria vida. Isso é ter um espírito forte, é adotar a mentalidade do guerreiro. O guerreiro não nega dor. Ele sabe que é na dor que ele cresce. Na maioria das vezes, para crescer, a gente precisamos da dor. Afinal de contas, é no desconforto que você cresce, não no conforto. Vamos para a quarta característica, que é desconstrua a sua identidade. O que é praticamente desconstruir a sua identidade? Questione quem você é e de que jeito você deseja se construir a partir dos seus próprios valores. Como é que você quer se construir a partir dos seus próprios valores? Questione onde você está e onde você pretende chegar. Isso é você desconstruir a sua identidade e se construir a partir dos seus próprios valores. Vamos para a quinta característica, que é encare o caos. A ordem nasce do caos. Você não pode organizar uma coisa sem antes estar bagunçada. Então, a ordem nasce do caos. Cuida da trindade: corpo, mente e espírito. É muito fundamental você cuidar desses três principais pilares da nossa vida: corpo, mente e espírito. É muito, mas muito fundamental. Mente, buscar conhecimento. E isso é bom. Se você está até aqui, você está buscando pelo conhecimento. E é muito fundamental. Você já está fortalecendo a sua mente. Corpo, o que comes. E exercícios físicos. Seu corpo é o seu templo. Exercita-o e o torne desejável. Espírito, cortando laços com pessoas erradas. Na maioria das vezes, as pessoas erradas na qual nos conectamos com elas nos puxam do 20 para menos 50. Isso por quê? Porque a energia contagia. Uma pessoa com energia negativa acaba nos contagiando de uma tal forma que a gente acabamos nos fodendo. Então corte laço com pessoas negativas e se conecta com pessoas positivas. Na maioria das vezes, as nossas relações é o reflexo de quem somos. E se você se conecta com as pessoas negativas, significa que você é uma pessoa negativa. Existe uma frase que diz o seguinte: muito da força de um homem depende do seu ciclo social. Então, se o seu ciclo social é fraco, você não tem como ter uma força superior. E se o seu ciclo social é fraco, construa
Se conecte com outras pessoas. Mas antes, você poderá ter uma força para ter que se desconectar com as pessoas negativas. Porque na maioria das vezes a gente nem percebe que estamos conectados com pessoas negativas. Por quê? Porque temos aquela falsa sensação de quê? De amizades. Mas, na maioria das vezes, é melhor estar sozinho do que estar mal acompanhado. Vamos para a sexta característica, que é redefina a sua masculinidade. Ser homem nada mais é do que ser forte, autêntico, autoconfiante e abrace a sua essência. Na maioria das vezes, isso é muito, mas muito difícil para certos homens. Isso por quê? Porque para vários caras acabam se rendendo facilmente. Por quê? Porque não têm confiança. Não possuem um frame forte de ter que expor a sua própria essência, a sua própria opinião. Por quê? Porque tem medo do confronto. E desde o momento em que você tem medo do confronto, você vive se adaptando em várias outras pessoas. Você vive praticamente se encaixando. E se você vive de se encaixar, você jamais poderá construir o seu próprio lugar. Então, abrace a sua masculinidade. Não se desculpe por ser homem. Porque a maioria dos caras se desculpam, o que não é legal. O que não é legal. Vamos para a sétima característica, que é desafie as suas próprias limitações e não aceita as limitações dos outros. Na maioria das vezes, a gente ficamos presos nas nossas próprias limitações. E pior, na maioria das vezes, nem mesmo essas limitações são nossas. São limitações impostas por outras pessoas. Por exemplo, talvez o teu pai te falou, você não poderia conseguir tal coisa. E você fica limitado e fica preso nessas limitações. Talvez você fosse um cara que, durante a escola, foste um cara que era constantemente inferiorizado e você fica preso nessas limitações. Mesmo hoje na vida adulta, você não consegue se expor. Por quê? Porque você foste sempre um cara limitado. Então, você deve eliminar essas limitações, superar essas limitações e não aceitar as limitações impostas por outras pessoas. Comece por algo básico, por algo que você tem medo. Você poderá já romper certas limitações. Você lembra que eu prometi para você um presente? Ok. Agora, para você que chegou até aqui, eu vou te dar a oitava característica como bônus, que é: seja o protagonista. Eu até escrevi aqui da porra toda. Cara, você precisa ser o protagonista da sua própria vida. Você precisa ser um cara que se impõe, um cara que percebe que você é o único responsável da sua própria vida. E daí, o que você acha de começar a assumir o controle da sua própria vida a partir de hoje? Deixa aqui nos comentários. Agora chegou o melhor momento do vídeo. É que eu vou conhecer os 10 primeiros a comentar em forma de mentoria.
E se você tiver uma dúvida, deixa aqui nos comentários e estamos juntos.